Estamos de volta hoje conversando com o youtuber Gabriel Estrela, que faz um trabalho para combater o preconceito em relação ao HIV. Na verdade, é um artista, né, Gabriel? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. E você tem um projeto que chama Boa Sorte. Fale um pouco sobre esse projeto e por que esse nome. Tá. O projeto Boa Sorte, como um todo, começou a partir de uma peça que eu tinha escrito quando eu estava no comecinho da universidade, que se chamava Boa Sorte também. Antes de você ter o diagnóstico? Depois de eu ter o Depois de ter o diagnóstico, diagnóstico. relatando justamente esse processo de Tá. quando eu recebi o exame até quando eu decidi tomar o medicamento. Você transformou essa sua história em uma peça teatral? Em uma peça de teatro, exato. Né, relatando justamente isso que eu falei aqui no primeiro bloco, desse apoio da família, né, dos amigos, do namorado. Queria mostrar uma história diferente das histórias que a gente está habituado a ouvir, que são muitas vezes histórias muito tristes, né, e muitas vezes focadas muito ali na década de 90 e fazem a gente não enxergar tanto o presente e o contexto atual. Tem uma pitada de humor também nessa sua peça? A gente tenta, mas tem tanto drama no meio que eu sinto as pessoas meio tensas, como Entendi. se ao falar de HIV isso não pudesse ser prazeroso. Sim. Né? A gente esquece muitas vezes que falar de HIV leva a gente a falar de sexo. Sim. E sexo tem que ser bom. Sim. É para ser bom para todo mundo envolvido, né? Então, tem alguns momentos mais leves, mas a gente sente essa tensão crescendo. Chama Boa Sorte porque, fatalmente, quando eu estava recebendo o diagnóstico de HIV, havia uma moça com um violão na sala de espera do laboratório, tocando a música Boa Sorte, que tem os versos... Vanessa da Mata. Vanessa da Mata com Ben Harper, exato. E os versos dizem, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Nossa Senhora! E aí eu falei, recebi o diagnóstico aqui, né? Puxa Isso vida. por si só já era um drama que eu não tinha como começar a peça senão daí. Você começa a peça assim? Começa a peça assim, olha o spoiler. E aí, depois, à medida que eu fui passando os dias, eu fui percebendo que tive muito boa sorte mesmo. Sim. Né? De ter essa família próxima, o namorado próximo, de conseguir acessar a saúde. Você mantém essa sua relação ainda hoje? Não, a gente ficou junto durante 3 anos. Hoje ele faz o cenário e o figurino da peça, somos amigos, Que tem uma bacana. gratidão, um respeito, um amor muito grande um pelo outro, mas a gente segue as nossas vidas. Uhum. E aí eu percebi então que eu tive boa sorte mesmo e queria que as pessoas percebessem esse caminho, né? Desse primeiro boa sorte que eu recebi, pareceu tão nefasto e que depois de receber tanto apoio se tornou uma boa sorte verdadeira, de ter pessoas apoiando, de ter condições de viver lutando pelos meus direitos, trabalhando, comendo, me relacionando, né? Então ficou boa sorte. É um projeto, gosto de dizer, multimídia. A gente tem a peça, que foi o inicial dele, mas a gente já fez ensaio fotográfico, a gente tem um show de música, faço oficina, palestra. Tem o seu canal no YouTube? Tem o canal no YouTube que a gente trabalha com Qual vídeos. Qual é o nome do O canal do YouTube é Projeto Boa Sorte Projeto também. Boa Sorte. Então a gente trabalha sempre a partir de arte, porque eu sou um artista e eu não queria abandonar isso, por mais que esteja estudando saúde, educação, comunicação, mas queria me manter como artista ainda, mas em qualquer plataforma que vier. A gente tem plano, até para história em quadrinho a gente tem projeto, né? E vai Legal. executando à medida do possível. E sempre com esse viés, sempre com esse foco? A gente começou muito focado em HIV, depois a gente começou a expandir, né? Você falou na abertura das pessoas vulneráveis. Então a gente começou a expandir os assuntos para entender o que é essa vulnerabilidade, né? O que existe no homossexual, o que existe na travesti, na trabalhadora do sexo, no usuário de drogas, o que cada uma dessas populações tem que torna elas tão vulneráveis. E o que você acha que é? A relação com o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Né? A forma como a gente insere ou não insere essas pessoas na sociedade para serem cidadãos plenos, né, acarreta muitos prejuízos na hora do atendimento à saúde. A gente tem estudos, por exemplo, que mostram a diferença do pré-natal que é feito em mulheres brancas e em mulheres negras. E o tanto que mulheres negras muitas vezes são prejudicadas na hora de receber o pré-natal por causa de um racismo que é estrutural. Isso é muito cruel, né? Porque Muito. muitas vezes é invisível, né? Isso, a gente não percebe, a gente só percebe quando a gente para falar sobre isso e analisar a origem, né? E voltar, e hoje em dia é difícil a gente ter esse tempo todo. Sim. Né? Então a gente começou a fazer esse trabalho, né? Agora... Mas você acha que, de uma certa forma, porque assim, vamos falar de uma maneira mais objetiva. O que evita a AIDS, o HIV, é o uso de camisinha. Não necessariamente. Muita coisa mudou. Né? Lá na década de 80 ainda não era a camisinha, né? A camisinha era vista com muito mau olho, as pessoas achavam que usar camisinha era um absurdo, era coisa de gente sem moral, de gente promíscua. E aí, quando começou-se a utilizar a camisinha, que foi uma iniciativa da sociedade civil,
né? O governo demorou para entender, não, realmente, a camisinha é uma boa escolha. De início, o governo queria pregar a abstinência. Como é que você fala, por exemplo, para a comunidade gay que estava começando a lutar pelos seus direitos de se relacionar com quem quiser e como quiser, que eles não podiam fazer sexo? Isso era incabível. Então, a sociedade civil pediu, né, pelo uso de camisinha como política pública, pela distribuição disso. O governo entendeu a importância disso e começou políticas públicas muito voltadas para isso. 20 anos se passaram, muita tecnologia foi desenvolvida. E hoje o governo brasileiro, ele trabalha com uma política que é da prevenção combinada. É de você entender que existem várias tecnologias, várias ferramentas que podem promover a prevenção na hora do sexo e você combinar elas como quiser e como for da sua preferência e principalmente combinar com o seu parceiro. Porque, às vezes, a prevenção que eu vou fazer com um não é a mesma prevenção que o outro quer fazer. Eu tenho as minhas expectativas de prevenção, mas até eu encontrar um parceiro, eu não sei se elas vão ser atendidas. Né? Então, esse diálogo de, ei, como é que a gente vai fazer, como que a gente vai se prevenir aqui, como é que a gente vai garantir nossa saúde, ele é fundamental. A gente tem pesquisas, por exemplo, hoje, que dizem que a pessoa que vive com HIV está em tratamento, ela chega num estágio que a gente chama de indetectável. É um momento no qual tem muito pouco vírus no sangue dela. É tão pouco que o exame não detecta, daí a palavra indetectável. É o seu caso? É o meu caso. É o caso da maioria das pessoas que estão em tratamento no Brasil hoje. Né? Por isso é tão importante garantir o tratamento. Mas mesmo assim tem a possibilidade de transmitir? Não tem. Não tem? É isso que a ciência provou recentemente, que essas pessoas que estão indetectáveis há pelo menos 6 meses, sem nenhuma outra infecção sexualmente transmissível, elas não transmitem. Seria a cura da AIDS? Não seria a cura ainda, porque a gente descobriu que o vírus ele se esconde em alguns lugares do corpo e bem devagarzinho solta vírus de novo na corrente sanguínea. Só que com o remédio circulando, ele já vai respondendo e eliminando esse vírus. Por que isso é tão importante? Primeiro que dá uma liberdade para, por exemplo, a gente garantir direitos reprodutivos de mulheres que vivem com HIV, ou até de homens héteros que vivem com HIV e têm parceiras e querem ter filhos. Hoje a gente sabe que isso é possível de maneira natural. Antigamente a gente falava de lavagem de esperma, que é um processo caro, não é acessível para todo mundo. Hoje a gente entende que não é mais assim. A gente consegue garantir a todo mundo autonomia para tomar suas decisões. A gente não pode mais ignorar que existe gente que não gosta de usar camisinha. E eu não posso ficar repetindo use camisinha e deixando essas pessoas sem nenhuma outra resposta. E, principalmente, isso mostra que garantir saúde para as pessoas que vivem com HIV também é política pública no sentido de prevenção. Você tratar quem já vive com HIV também previne novas infecções. É verdade. É uma inovação muito importante. Muito interessante, muito interessante. E agora a gente vai fazer mais um breve intervalo, é bem rápido. Não saia daí porque a gente espera você.